Olá, pessoal! Continuando ainda a falar sobre a atmosfera, que foi um assunto da aula anterior, hoje nós iremos falar sobre as propriedades do ar. Como nós já estudamos, o ar ele é formado por um conjunto de moléculas de vários tipos de gases. Então, nós já falamos sobre o gás nitrogênio, o gás oxigênio, o gás carbônico, o vapor de água. Então, apesar do ar ser invisível, ele é uma matéria, porque ele é formado por moléculas, moléculas de gases. E apesar de nós não enxergarmos o ar, nós conseguimos sentir o ar e sentir os efeitos que o ar realiza sobre o nosso corpo, como por exemplo, quando estamos correndo, andando de bicicleta, de skate, de patins, nós sentimos o ar batendo em nosso rosto, porque ele é uma matéria. Quando estamos empinando uma pipa, nós também sentimos que o ar faz com que a pipa suba, com que a pipa levante. E o vento também balançando os nossos cabelos, também podemos sentir essa matéria que o ar é formado. Então, já que nós entendemos que o ar é uma matéria, toda matéria ela possui massa e possui um peso. E essa massa ou peso pode ser medida ou calculada através de alguns instrumentos. Mas o que é a massa mesmo? A massa é a quantidade de matéria que um corpo possui. Então, quando eu falo a massa do ar, é a quantidade de matéria que está presente no ar. E o que é o peso? O peso, na verdade, é uma força de atração que acontece naquela massa devido à ação da gravidade. O que era a força da gravidade? A gravidade é uma força que na Terra atrai os objetos para o seu centro. Então, nós estamos em contato com o solo porque existe uma força de gravidade fazendo com que o nosso corpo seja atraído ao centro da Terra. Então, todo o corpo, toda a matéria, ele vai possuir a massa, que é a quantidade de matéria, e também o peso, porque é uma força da gravidade vai ser exercida sobre essa massa. Nesse experimento aqui, nós podemos observar uma bexiga vazia, daí foi medida a sua massa, 11,8, e aqui uma bexiga cheia de ar. Então, se o ar é matéria, nós aumentamos aqui a massa desse objeto. Então, nós temos agora 12,2. É pouquinha diferença, mas nesse experimento nós já conseguimos observar que o ar tem sim peso e tem massa. Outra propriedade do ar é que o ar ocupa um lugar no espaço. Então, qualquer recipiente que estiver, por exemplo, com uma tampa aberta, nós podemos considerar que esse recipiente não está vazio, porque ele está ocupado por ar. Então, o ar ele tem a capacidade de se espalhar e ocupar qualquer espaço vazio. Então, nós temos aqui nessa figura vários recipientes de formatos diferentes e eu não posso afirmar que esses recipientes estão vazios. Por quê? Porque se eles estão destampados, eles estão sendo ocupados pelo ar. Esta propriedade se chama expansibilidade. Então, é a propriedade que o ar possui de ocupar todo o espaço ou ambiente vazio. Quanto mais espaço tiver, logicamente, mais moléculas de ar irão ocupar esse espaço. E quando eu falo moléculas de ar, eu estou falando sobre os gases que estão no ar. Nesse slide, a gente tem mais uma propriedade do ar, que é a capacidade que o ar tem em diminuir o seu volume sem perder a sua massa. E também ele tem a capacidade de voltar ao estado original. Então, eu posso diminuir o volume e deixar que ele volte ao estado original, aumentando o seu volume, e de nenhuma forma eu vou alterar a massa daquele ar. A capacidade de diminuir o volume se chama compressibilidade, e a capacidade de voltar ao estado original se chama elasticidade. A gente pode comprovar esta propriedade com um experimento muito simples. Então, se você pegar uma seringa e você puxar o êmbolo da seringa, você está enchendo a seringa de ar. Então, você faz o experimento puxando o êmbolo da seringa até um pouco mais do que a metade. Então, você encheu de ar. Você pode tampar a ponta da seringa e na outra extremidade você pressionar o êmbolo da seringa, comprimindo esse ar. Você vai ver que você consegue comprimir até um limite.
tá? Esta propriedade é a compressibilidade, então eu estou diminuindo o volume do ar, porém eu não estou mexendo em nada, aquela massa daquele volume. Quando você solta o êmbolo, o que acontece? O êmbolo vai voltar na sua posição original. E isso eu tenho uma comprovação da propriedade de elasticidade. Então, a capacidade de retornar ao volume original. Então, na compressibilidade, o volume ele vai diminuir por conta da redução do espaço. Então, quando você comprime o êmbolo da seringa, você está diminuindo o espaço. Então, nenhuma dessas duas propriedades faz alteração da massa original, apenas a diminuição do volume e a capacidade de ele voltar ao seu volume inicial. Eu falei para vocês também em nossa aula anterior que quando a gente vai para um local de alta altitude, o ar é rarefeito. E aí nós comentamos sobre as sensações que a gente tem quando a gente viaja de um local de baixa altitude para um local de alta altitude, como sensação de cansaço, fraqueza, falta de ar e até desmaios. Então, o que significava o ar rarefeito? Então, em locais com alta altitude, existe uma menor concentração de gases. Então, o ar aqui em cima, ele tem uma concentração de gases menor do que o ar aqui embaixo. Então, quando a gente vai para um local de alta altitude, a gente sente falta de ar porque existe uma concentração menor de oxigênio. Não só de oxigênio, mas de qualquer gases. Nós podemos associar também este exemplo comparando locais de altitudes diferentes com a pressão atmosférica. Então, o que é uma pressão atmosférica? A pressão seria como se fosse uma compressão sobre os nossos corpos causadas pelo ar, por uma coluna de ar. Então, quando eu estou numa região ao nível do mar, que é uma região de baixa altitude, eu tenho uma coluna de ar muito grande pressionando sobre o meu corpo. Então, a gente diz que a pressão atmosférica ao nível do mar, ela é alta, se comparada com uma região de alta altitude. Nesta região, a coluna de ar sobre este corpo, ela é menor, existe uma menor quantidade de gases, então a pressão que essa coluna de ar faz sobre esse indivíduo é menor. Então, conforme nós saímos numa região de baixa altitude e vamos para uma região de alta altitude, o que vai acontecer? Vai diminuir a quantidade de gases porque o ar é rarefeito, mas também vai diminuir a pressão atmosférica porque a coluna de ar sobre os corpos ela é menor. Então, ao nível do mar, nós temos uma quantidade de moléculas muito maior, moléculas presentes no ar muito maior se comparadas com um local de alta altitude. Isso faz com que o ar seja mais denso, então mais pesado, entre aspas. Por isso, a pressão aqui é maior, devido a uma maior coluna de ar sobre esse corpo. Na montanha, o ar fica rarefeito, então existe uma menor quantidade de moléculas. A coluna de ar também é menor sobre o corpo desse indivíduo. Isso faz com que a pressão atmosférica nesta região de alta altitude seja menor também. A pressão atmosférica é medida por um instrumento chamado barômetro.